Fala aí, povo, mais aí um vídeo lutando contra o senso comum e o pensamento não crítico. Trazer um assunto que faz tempo, cara, que tá entre as minhas pautas loucas aí. Só que eu nunca tinha juntado ideia suficiente para fazer um vídeo. Não tá pronto, eu não sou dono das respostas, como nunca serei. Mas eu tô muito longe de estar pronto, ter uma resposta. Esse vídeo que traz muito mais perguntas do que respostas. Mas eu acho que eu tenho algo a acrescentar sobre esse assunto, que é o assunto da pichação. Eu não vou falar necessariamente do vandalismo, porque o vandalismo também é um fenômeno diferente da pichação, né? Ele acontece por razões diferentes eles se encontram em algum momento, mas não é necessariamente a mesma coisa. Né? Por exemplo, aqui eu moro perto de um parque, e quando me mudei, tinha duas cestas de basquete, uma delas já estava caindo, e dentro de um mês arrancaram a primeira, 6 meses depois arrancaram a segunda, e atualmente o pessoal não tem onde jogar basquete, né? O próprio povo tirando o lazer do próprio povo, coisas sinistras que acontecem por aqui, né? Mas vamos falar da pichação somente, que assim, isso começou porque eu estava assistindo um vídeo e eu fiz um comentário onde eu falei assim que existem formas diferentes de fazer violência contra outra pessoa e uma delas é, na minha opinião, tu pegar e destruir a propriedade da pessoa, porque não necessariamente só uma propriedade, razão financeira, mas também por uma razão sentimental, né? Uma pessoa que cuida da sua casa, quer a sua casa bonita, não quer que seu muro, sua parede seja pichada. E então, para mim, eu considero isso que pode ser uma forma de violência. E eu recebi virou uma thread no YouTube. Agora deve estar vindo respostas ali. E algumas pessoas estavam defendendo a ideia de que a pichação é um fenômeno cultural. E o vídeo em si falava sobre o fato de que algumas pessoas consideram grafite e pichação a mesma coisa. E que na minha opinião, eles só têm duas coisas em comum: a tinta e o muro, como tela de pintura. É a única coisa que esses dois fenômenos têm em comum. O resto, eles divergem completamente. E uma das respostas que eu mais recebi foi um rapaz que falou, e outros rapazes ali, que a pichação é ligada à pobreza, como uma forma de desopilar e tal. E aí eu fico pensando, essa é a razão? Não sei, não sei. E aí ele diz assim, porque em lugares onde tem atividades e lazer e tal, tem menos pichação. E eu perguntei para ele, tu tem um artigo sobre isso? Eu gostaria de ver alguma pesquisa sobre isso, de fato, realmente melhora essa questão, né? Está ligado à pobreza, assim como, por exemplo, a violência, né? Tem uma galera que sempre diz que a violência acontece necessariamente por causa da desigualdade social, e isso cai por terra quando tu compara países que têm uma desigualdade social muito maior, por exemplo, a Índia, e os índices de violência per capita são 3, 4 vezes menores que a do Brasil. Então, está ligado, mas não é uma correlação direta, sabe? É uma correlação traiçoeira, que nem tu dizer que a venda de picolés aumenta a quantidade de ataque de tubarão, porque na época que vende mais picolé, tem mais ataque de tubarão, mas é porque as pessoas estão na praia. Então, o fato das pessoas irem para a praia e o verão são os fatores principais, e não o picolé não está ligado diretamente ao tubarão, se é que vocês me entendem. Certo? Então, é isso que a gente tem que cuidar. Às vezes as correlações elas não são diretas, elas estão ligadas por outras correlações e muitas vezes elas parecem estar ligadas, mas não. Isso pode te levar a erros graves na hora de tu observar. Então, por exemplo, na Ásia, de modo geral, eu assisto muito vídeos de pessoas que viajam o mundo afora. Eu indico muito o Mundo Sem Fim. É o melhor canal para quem tem curiosidade de ver como é que é a vida no mundo afora. Assistam o Mundo Sem Fim desde os primeiros vídeos deles sobre isso, porque eles são muito, muito abertos, muito verdadeiros, muito legais. Eles gostam de viver a vida real, assim, eles não ficam na zona turística. Mas, fecha parênteses. Então, países da Ásia são muito mais pobres que o Brasil, tirando o Japão e Coreia e
Singapura, a maioria dos países ali, Vietnã, Camboja, Central Ásia, Mongólia, Cazaquistão, Tajiquistão, Uzbequistão, são países que a renda per capita é muito pior que a brasileira, a desigualdade social é bastante pronunciada, e tu não vê pichação na rua. Eu me pergunto por quê. E aí, como eu não gosto de dar resposta sem saber. Se eu sei, eu não sei explicar por quê. Então, a gente precisa pensar a fundo as coisas quando a gente está opinando. A galera vira especialista de opinião na internet, mas elas não estão realmente pensando profundamente. Então, né? Então, pichação é uma forma de arte ou desrespeito? Aí vai uma coisa que eu anotei aqui. Não existe só um tipo de pichador. A gente coloca todo pichador como a mesma coisa, mas não é. O cara que ele tá com uma ideia dentro dele, ele precisa falar e ele vai lá e picha fora Temer, sabe? Ele não é a mesma coisa que o cara que vai lá no monumento. Por exemplo, aqui a gente tem monumentos monolíticos muito antigos, ou seja, basicamente são pedras que os índios rolaram por razões religiosas, a gente não sabe, não tem nada escrito, mas as pedras elas não estão de forma natural em vários lugares, é perceptível que elas foram colocadas pelos indígenas antes mesmo das expedições de Cabral. Tem pedras aqui em Florianópolis que elas estão posicionadas de forma intencional ali, e isso é muito legal de ver, principalmente quando tu conhece a história, pô, muito massa. E aí tu vai lá, cara, e as mais populares também são as mais pichadas. E não é o cara que pichou assim, fora a reforma trabalhista, liberdade para os homossexuais. Não, o cara ele pichou lá Clayton, entendeu? Ele botou lá e botou bem Clayton, bem grande. Ou seja, tem um pichador muito egocêntrico. Eu vi isso muito na escola, a gurizada que tem uma visão muito egocêntrica de si mesmas e não se enxergam como um ser dentro da sociedade, eles tendem a pichar o próprio nome dos lugares, né? E aí quando eles entram por uma facção, eles começam a pichar aquela facção. Então, certamente, se tu mora em qualquer capital do sul-sudeste do Brasil, tu já deve ter visto uma pichação tipo Tudo 2, né? Tudo 3, que é um código para alguma facção. E aí, por exemplo, coisas assim, eu faço aqui, Florianópolis tem trilhas que foram demarcadas uma vez há 10 anos atrás, e a prefeitura nunca mais gastou dinheiro com isso. E o que acontece? Ali, teoricamente, tem informações sobre a trilha. Como elas estão, essas placas? Pichadas. É impossível ler todas as informações porque elas estão destruídas, ou seja, parecido com a cesta de basquete, né? Alguém colocou a sua vontade de se divertir, de colocar o seu nome ali por cima. Voltando sobre a pedra, é uma coisa que eu percebo assim, que o ser humano, de modo geral, ele tem muita dificuldade de enxergar o fato de como ele é insignificante perante a história da Terra, a história da humanidade, da própria história da humanidade. Nós, se eu chegar aos 100 anos, eu vou estar muito além da média, mas 100 anos é um século apenas, dentro da história da humanidade, que está aí há 300 e poucos mil anos ou mais, né, os Homo sapiens por aí. Então eu sou um grãozinho de areia. E dentro da história do planeta, então, tu pegar e pichar uma pedra, óbvio que essa pedra, a mancha da pedra vai desaparecer, a pedra vai continuar lá, o Clayton vai virar só osso, e essa pedra vai continuar lá, né? A história dela vai continuar porque elas estavam aqui muito antes que a gente, elas estarão muito depois de nós. Pedra, rocha, o Fabrício vai me xingar porque eu tô falando pedra, chamando rocha de pedra. Foi mal aí. Então, voltando aqui. Então, uma coisa que eu vi, a falácia do antigo. O ser humano faz pichação desde o tempo das cavernas. E aí eu observo a mesma coisa. Depende da pichação, porque o cara que estava lá expressando a arte dele usando um mural, porque ele não tinha uma tela, ele não tinha papel, ele estava se comunicando, anotando, usando uma parede, é a mesma coisa que o Clayton, que pichou o monumento histórico. Deixa essa pergunta aí, responde aí nos comentários, né? Então, é algo que eu fica assim na minha cabeça, né? Então, aí vai pro meu comentário. Qual é a diferença de tu causar prejuízo de forma intencional para alguém e de tu roubar essa pessoa? Por exemplo, o maior prejuízo que eu já tomei na minha vida foi uma bêbada que destruiu meu carro. Foi o maior prejuízo, eu
R$ 4.000 para poder consertar o carro. Então foi o maior prejuízo que eu já tomei na minha vida. Nunca fui roubado num valor tão grande, chega a R$ 4.000, e a pessoa ela causou prejuízo não de forma intencional, mas ela, no momento que ela saiu bêbada dirigindo, ela assumiu esse risco, né? Então fico pensando assim, qual é a diferença dessa pessoa ter roubado o meu celular ou ter roubado o meu próprio carro, né? Tu causar um dano de forma intencional. Então, por exemplo, me lembro meu pai tinha um mercado de bairro, um mercadinho, que ele estava sempre mantendo limpo, sempre cuidando, porque faz todo sentido na cabeça dele. E as pessoas elas querem comprar sua comida, seus itens de higiene, estar em um lugar limpo, agradável. Elas não querem uma correlação entre a minha comida em um lugar sujo, bichado, cheio de lixo, né? Então a gente estava sempre varrendo, limpando, mantendo pintado e tal. E tinha de caro pra caramba. E aí, uma dessas vezes, mais de uma vez, mas foi pichado naqueles muros ali. Então, qual seria a diferença desse o rapaz foi o Douglas, a gente descobriu depois, mas isso é uma história à parte. Que ele não era marginalizado, tá? Ele estudava em escola pública, mas ele era um playboy na escola pública. Ele tinha boa roupa, sabe? Bem alimentado. Então, ele era só um idiota mesmo. E assim, qual é a diferença dele ter entrado lá e ter roubado um monte de coisa do mercado do meu pai? Porque o meu pai teve que comprar tinta de novo. A gente tentou lavar, mas a tinta que a gente usou se juntou com a tinta do spray, não era uma tinta anti-pichação. Naquela época eu acho que nem existia. Então qual é a diferença do Douglas ter entrado lá e ter roubado, sei lá, um mouse do computador do meu pai? Entende? Qual é a diferença? Se ele destruiu a propriedade do meu pai e feriu os sentimentos do meu pai e causou prejuízo financeiro pro meu pai de forma deliberada, intencional. Óbvio, ele era um moleque, um idiota, não sei se ele é um idiota, provavelmente sim, mas só para observar esse fenômeno a gente precisa discutir, porque a gente precisa conversar com os jovens que estão vindo por aí. Essa é a única solução, a gente entender o problema e a gente poder conversar com os jovens, porque eles são a única solução que a gente tem, é consertar o mundo através dos jovens que estão por aí, né? Aí uma das coisas que a galera falou ali que eu acho muito, que não faz muito sentido, que é a questão que a pichação é uma forma de lutar contra a desigualdade social, a opressão e tal. Só que geralmente quem é mais prejudicado pela pichação não é o Dr. Robert que ganha 30 mil por mês. Ele vai mandar o caseiro dele lá pintar, ele não vai nem suar a sobrancelha dele. Agora, o meu pai teve que gastar uma parte considerável do dinheiro dele, que era pouco, para pintar o muro que ele recém tinha pintado. E outra coisa, pare para observar, os bairros mais pichados não são os bairros nobres, são os bairros mais pobres. Então, tudo a diferença do grafite, uma das diferenças do grafite para pichação é o onde e o consentimento. Porque, cara, tu pegar e pichar um muro completamente abandonado, aqui, por exemplo, por perto aqui tem um lugar que era, não sei, era uma usina de alguma coisa, uma antiga, foi abandonado ali, o terreno ainda tá ali, mas foi abandonado o prédio. Tu ir ali e pichar as paredes lá de dentro, escrever o teu nome, seja lá o que for lá dentro, não vai interferir na vida de ninguém. Aquela parede um dia vai ser derrubada, algo novo vai ser construído, isso não vai fazer a menor diferença. Agora tu chegar aqui na parede da Dona Maria e pichar o muro dela, que ela cuida com todo carinho no seu jardinzinho, são coisas completamente diferentes, simplesmente pela diferença de onde tu tá pichando, né? Então, essa acho que é a principal ideia por trás. Então, geralmente o grafite ele é consentido, a pessoa ela pede, às vezes as pessoas até contratam grafiteiros para pintar o seu muro. Eu achava, existia uma coisa que dizia assim, pichador respeita grafiteiro, eles raramente picham grafite. E, na verdade, eu percebi que isso talvez eu estivesse enganado quando eu acreditei nisso, porque, na verdade, eu acho que o pichador, ele não picha o grafite porque não aparece. O pichador egocêntrico, ele quer aparecer, ele acha que alguém vai prestar atenção no nome dele escrito ali, e ele vai se sentir menos inferior, menos vazio, menos inútil. E, geralmente, essa é uma correlação. Geralmente, pichadores que eu conheci são jovens com problemas de identidade, eles não têm uma identidade bem desenvolvida, por razões sociais e psicológicas e tudo mais. De fato, tem uma correlação, sim, entre família desorganizada, questões financeiras, mas geralmente eles são jovens que eles têm um problema de identidade, eles não são, aqueles jovens que
que já desenvolveu uma identidade, aqueles que já expressam uma arte, já estão rumando a cabeça deles para uma profissão, para uma vida, para um estilo de vida, sabe? Esses não são os que picham. Os que picham são os que estão perdidos na vida. Infelizmente, muitos são assim, né? O Brasil tem os nem, né? São aquela gurizada que já abandonou a escola e não trabalha, e vivem simplesmente dos pais, da pensão dos avós, aquela gurizada que não tem nenhum rumo na vida, sabe? Nem todos são criminosos, mas eles têm pouca coisa acontecendo na vida deles, né? E a gente pra caramba, são 20 milhões, é quase a população do Canadá, de jovens que não fazem nada pela sociedade, né? Nem por eles mesmos, eles não estão estudando, eles não estão desenvolvendo, então geralmente são esses jovens alguns desses jovens que fecham o perfil de quem picha, tá? Então aquela coisa assim, dizer que a pichação é uma forma de lutar contra a opressão, uma expressão cultural e tal, isso é uma ilusão, porque não é o Cláudio que pega ônibus, sai às 6 da manhã e volta às 8 da noite para casa, não é ele que pega o spray e vai pichar o muro do vizinho no fim de semana. Primeiro que ele não vai gastar dinheiro dele com isso, e ele não tem tempo e ele não tem interesse, porque o tempo livre dele ele vai estar pensando em descansar ou melhorar de vida ou relaxar, e sabe? Então não é a mesma pessoa. E pior, o Cláudio, esse muitas vezes vai ter o muro pichado pelo Clayton, entendeu? Então para quem quiser um pouco mais, saber um pouco mais, não vai te esclarecer nada, tá? Vou te avisar, o vídeo te deixa ainda mais confuso, porque tu vê uma tremenda incoerência pelo que eles fazem e o que eles dizem, mas vale a pena procurar no Google, tá no Google, no YouTube, o episódio do Profissão Repórter sobre pichação. É muito bom, muito bem feito, mas eles, como de costume, Profissão Repórter não traz respostas, eles trazem depoimentos, eles trazem cenas, a realidade, mas eles não têm editorial, assim, tipo, eu acho errado, eu acho certo. Eles simplesmente mostram como é e tiram suas próprias conclusões. Cara, esse vídeo ficou longo pra caramba, mas meu bloco de notas de ideias aí também é o YouTube. De repente, daqui a alguns anos eu assisto de novo e vejo se a minha ideia mudou sobre isso. Espero que sim. Espero que eu tenha pelo menos aprenda mais, né? E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco comigo. E eu gostaria mesmo que vocês trocassem uma ideia comigo nos comentários aí, pra ver se eu fiz sentido no que eu tava falando, se eu acrescentei alguma coisa, tá? Grande abraço e falou!